A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O deputado federal Reinhold Stefanes, ex-ministro da Previdência Social, é nosso convidado de hoje do programa Memória Paranaense. Stefanes, que é a pronúncia correta desse sobrenome alemão, o senhor acabou ficando conhecido como Stefanes. A origem é Stefan, né, depois foi acrescentado o ES no Brasil. São uma família que migrou com um conjunto de famílias que vieram da Alemanha no século passado ainda, se estabeleceram na região de Rio Negro. Depois, descendentes dessa família, migraram para a região de Porto União, Calmon, Caçador, até Campos Novos, e eu sou descendente dessas famílias que exatamente migraram ali para a região de Porto União. Uma família do Paraná, Rio Negro, que acabou indo para Porto União. O senhor nasceu então no estado de Santa Catarina? Eu nasci no estado de Santa Catarina, depois me criei em União da Vitória, e com 12 anos eu vim aqui para Curitiba. O senhor ficou sozinho muito cedo, por quê? Eu tinha pais que se separaram logo cedo, tinha 5 anos de idade, eu passei alguns anos morando com meus avós. Aos 10 anos eu fui colocado no internato, que é hoje a Escola Rural, aí em Rio Negro, mas na época era quase que um orfanato, não chegava ainda a ser uma escola rural como é nos moldes que é hoje. E depois, aos 12 anos, ou seja, 2 anos depois, eu consegui uma vaga através de um deputado na época, Antônio Babi, que era deputado da região, que era conhecido dos meus avós, consegui uma vaga no internato da Escola Técnica de Curitiba, onde então fiquei alguns anos. E quando terminei o curso chamado Industrial na Escola Técnica de Curitiba, onde eu aprendi a trabalhar com couro, tudo que era feito de couro, desde assunto de sapataria, bolas, bolsas, enfim, tudo que era essa questão de couro. Eu fui para morar numa pensão, sozinho, mas continuei cursando o curso técnico de edificações na escola, porque aí já não podia mais ser a regime de internato. Então aí eu já trabalhava, fazendo ou consertando sapatos, né, como sapateiro, ou mesmo fazendo bolas. Na época eu fazia bola para Pulsley e para Casa Walter, que elas forneciam material para a gente poder trabalhar em casa. Aí eu ganhava o dinheiro e continuava estudando. Desde criança, então muito cedo, o senhor ficou sozinho e teve que enfrentar a vida, né, praticamente sozinho, em orfanato ou aqui na escola técnica, morando em pensão, estudando, trabalhando. Isso teve, de alguma forma, algum trauma ou ajudou também algum ponto no sentido do amadurecimento mais cedo? Veja bem, foi uma vida muito difícil. Eu concordo que, olhando para trás, foi uma vida difícil, mas eu acho que foi muito importante. Quer dizer, foi uma lição de vida que eu tive. Eu aprendi efetivamente a enfrentar a vida muito cedo e estava maduro muito cedo. Depois, aos 18 anos, aí eu diria que as coisas ficaram um pouco melhores. Eu fui para o Exército, então pelo menos lá você tinha cama e comida no próprio Exército. Fiquei 5 anos, primeiro como soldado, depois como cabo. E nesse período, evidentemente, eu aproveitei para continuar estudando. Quer dizer, eu comecei cursando minha faculdade estando no Exército. Quer dizer, eu saí do Exército já quando estava no 3º ano da Faculdade de Economia. O senhor pensava em fazer carreira como militar, permanecer no Exército, já que o senhor ficou como cabo quase 5 anos? Eu logo que eu cheguei no Exército, naquela época ainda existia curso de cabo na tropa e curso de sargento na tropa. Eu tirei em primeiro lugar no curso de sargento na tropa, quase cheguei a ser promovido e removido aí, no caso, para outro estado, mas por algumas razões eu acabei não sendo promovido. Então, tentei fazer academia militar, era um sonho meu fazer, mas também não consegui sequer fazer inscrição para a academia militar, porque na época você precisava de indicação de um militar de alta patente. Como eu vinha de família bastante humilde, eu não conseguia essa indicação. Aí eu optei por fazer o vestibular de economia, na Federal, passei, e aí comecei a estudar. O curso era noturno, portanto, compatibilizava a minha atividade no Exército durante o dia e com o curso noturno. E quando eu estava no 3º ano já da faculdade, num dos cursos de verão que a universidade promovia, eu fui chamado a me pronunciar sobre alguns assuntos do curso na época. E um dos professores era o irmão do então governador Ney Braga, o Guilherme Braga, que era professor da Universidade Federal.
E ele se impressionou com a minha colocação, perguntou onde é que eu trabalhava, eu disse que eu era cabo no Exército. Aí ele disse, mas você com essas condições que você tem, com esse talento que você tem, você deveria conseguir uma outra atividade já te encaminhando para a tua formação de economia. E me convidou para fazer um teste de QI no Estado. Aí eu fiz o teste, tive uma aprovação muito boa nesse teste, e na época o secretário de governo era uma pessoa que foi muito conhecida no Paraná, que foi também secretário de Educação há muitos anos, o professor Véspero Mendes, e que resolveu me entrevistar. E achou que eu tinha condições de aprender e me desenvolver nas atividades de orçamento do Estado. E me indicou então para trabalhar no orçamento do Estado. Aí eu fui no Exército, pedi minha demissão, né, como cabo, e fui trabalhar no Estado do Paraná. A universidade, o curso de economia e esse acontecimento, então, foram marcantes, foi uma mudança de vida. Isso foi uma mudança muito grande. Dali para diante, eu passei a ter uma atividade já na direção profissional, da profissão que eu havia escolhido. Tive uma formação muito boa, porque o Estado, naquela época, treinava muito o seu pessoal. Havia treinamento de todas as formas. Eu logo fui incluído para fazer um curso de orçamento por 6 meses. Portanto, dispensado do trabalho para continuar me treinando. Depois fui indicado para fazer o curso da CEPAL. Logo em seguida surgiu um concurso no Estado para técnico de orçamento. Nós fomos aprovados com uma classificação 2º lugar à época. Enfim, tivemos um grande aprendizado no Estado. E o passo seguinte foi que a Prefeitura de Curitiba, quando então era prefeito o Ivo Arzua, ele precisava de um chefe de orçamento. E aí, tirando informações, eu acabei sendo indicado para ser chefe do orçamento da prefeitura. Mais tarde, desenvolvendo a atividade de orçamento na prefeitura, surgiu um concurso para estudar na Alemanha. Então, uma das condições era falar a língua alemã. O senhor falava em casa já, desde criança? Eu já falava. Eu tinha também feito 2 anos do Instituto Goethe, quer dizer, eu tinha um conhecimento razoável de alemão. E eu me candidatei, passei, e aí eu fiquei 1 ano estudando na Alemanha. E logo no retorno, numa crise que houve na Prefeitura de Curitiba, eu ainda era bastante jovem, tinha 25 anos neste momento, quando eu retorno da Alemanha, o Ivo Arzua me convida para ser o cargo hoje equivalente a secretário da Fazenda do município de Curitiba. Em 66? Isso em 66. Eu talvez fui o mais jovem secretário da Fazenda da Prefeitura de Curitiba em toda a sua existência. E até foi um fato muito curioso, porque eu era uma pessoa bastante simples ainda, eu andava só de manga de camisa, não tinha terno. Aí eu disse, olha, mas eu não tenho roupa, e não tenho nem como comprar roupa. Aí o Ivo Arzua disse, você vai ter que dar o jeito num terno e vai ter que assumir o cargo de secretário da Fazenda, e lá tu tem que trabalhar de terno. E aí eu acabei aceitando o cargo, e dali para diante as coisas se sucederam com muita facilidade, porque já vinham se sucedendo coisas importantes no meu caminho antes, mas dali para diante as coisas ainda começaram a acontecer de forma muito rápida. O senhor integrou a equipe que trabalhou no plano diretor da cidade nessa época? Eu nesse período, antes de ser secretário da Fazenda do município, eu havia sido designado logo, aliás, até antes de ir para a Alemanha, eu havia sido designado para trabalhar naquela equipe inicial de elaboração do plano diretor de Curitiba, cuja equipe era coordenada por aquele arquiteto de São Paulo, Jorge William. Dessa equipe faziam parte a Dulce de Aquino, a Franchetti, né, que foram 2 pessoas muito importantes no desenvolvimento do município de Curitiba. O Almir, um arquiteto, o Jaime Lerner, iniciava também naquela época as suas atividades. E nós também tivemos um desenvolvimento e um aprendizado muito grande na elaboração do plano diretor de Curitiba. E aí até também tem um outro fato curioso. Eu fui o primeiro expositor do plano diretor de Curitiba na sua parte socioeconômica na televisão. Inclusive foi o dia em que o Júnior, meu filho, que hoje é secretário de governo, era secretário de administração e recursos humanos, Jaime Lerner, nasceu. Enquanto ele estava nascendo, eu estava na televisão fazendo a exposição à sociedade do plano diretor de Curitiba nos seus aspectos socioeconômicos. A sua primeira ida para Brasília foi com Ivo Arzua, quando o então prefeito foi convidado para o Ministério da Agricultura, o senhor foi junto? O Ivo Arzua, ele era prefeito e tinha sido considerado um grande prefeito de Curitiba, com grandes inovações, e por isso se projetou nacionalmente e foi convidado para ser ministro da Agricultura, ou seja, uma atividade totalmente diferente.
E eu continuei ainda, durante mais 6 meses, como secretário da Fazenda do novo prefeito, que era Omar Sabag, que assumia em seguida, que me manteve no cargo. Quando o Ivar Zua me solicitou que eu fosse, na época, a Brasília, eles estavam recém se mudando para Brasília, para organizar as finanças do Ministério da Agricultura. E aí eu acabei indo a Brasília, fiquei lá um período e depois fui solicitado a ocupar um cargo no Ministério da Agricultura. 2 anos depois eu já estava ocupando lá o cargo de secretário-geral, então, do Ministério. Quando Ivar Zua veio embora, retornou ao Paraná, na mudança de governo, assumiu depois o governo Médici e trouxe consigo um ministro do Rio Grande do Sul, Fernando Cirne Lima. O Fernando Cirne Lima me convidou e me manteve na sua equipe, na equipe que ele estava recém-formando. E aí eu fiquei mais 4 anos trabalhando depois com o novo ministro, Fernando Cirne Lima, no Ministério da Agricultura. E eu ocupei quase todas as posições dentro do Ministério, menos a de ministro. O resto eu ocupei todas as posições. Foram vários cargos em Brasília e em grande parte deles pelo seu próprio esforço. Só mais tarde o senhor teve uma ligação com o governo, Ney Braga, mais adiante. Mas até boa parte da carreira foi uma carreira independente que o senhor conquistou praticamente sozinho. Foi sempre uma carreira como profissional, uma carreira como técnico. Eu não tinha nenhuma vinculação nem a pessoas, nem a partidos e nem a grupos. Quer dizer, eu me projetava pelas oportunidades que eram apresentadas em termos de trabalho, do aprendizado que eu estava tendo, porque quanto mais eu trabalhava, mais eu aprendia, né? E quanto mais eu conseguia realizar, mais eu era solicitado como técnico, como profissional, a trabalhar. Então aí no Ministério da Agricultura eu tive algumas funções assim, muito importantes, além de ter sido secretário de Planejamento, secretário-geral. Eu fui o autor do projeto que criou o INCRA, fui inclusive designado depois por decreto do presidente Médici para implantar o INCRA, eu fui também o coordenador da comissão que criou a Embrapa. Enfim, eu acabei me especializando em criar órgãos, em organização, em racionalização de órgãos. Agora, essa é uma curiosidade, quer dizer, como eu vinha de uma área muito simples, até provinciana, de uma família também, vamos dizer, toda a minha vida tinha sido uma vida, embora dura, difícil, mas vivendo num ambiente simples. Eu também acabei me tornando uma pessoa simples. E eu encarava a solução dos problemas também com muita simplicidade. Então, quando chegaram e disseram para mim, olha, você tem que elaborar um projeto de lei criando um órgão de colonização e reforma agrária, extinguindo 2 outros órgãos que na época operavam na área, que era o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Eu sentei e acabei elaborando uma lei com 2 artigos. Um artigo criando o órgão e extinguindo os outros 2 órgãos, e um segundo artigo revogando disposições em contrário. Ou seja, é o decreto-lei mais curto que tem no Brasil que cria uma instituição. E, evidentemente, funcionou, porque eu fazia todas as coisas com muita simplicidade, mas também com muita objetividade. O senhor foi o primeiro responsável pelo INCRA, então, depois do surgimento do órgão. E aí eu acabei sendo o primeiro responsável pelo INCRA. Vamos então para o nosso intervalo. Estamos conversando hoje com o deputado federal Reinhold Stefanes, aqui no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O deputado federal Reinhold Stefanes, ex-ministro da Previdência Social, nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Como é que foi a sua mudança em 74 da área da agricultura, INCRA, Ministério da Agricultura, para uma área nova que seria o começo da sua carreira na Previdência Social, presidindo na época o INPS? Essa também é uma questão muito curiosa, né? E mostra que eu tive muitas chances, muitas oportunidades. Elas aparentemente batiam na minha porta, quer dizer, quando eu menos esperava. Mas a história, ela se estabelece quando eu fui presidente da comissão que coordenava a criação da Embrapa. Eu havia convidado um professor da Fundação Getúlio Vargas para participar desses trabalhos. E esse professor, depois ele me contou isso, ele ficou muito impressionado a forma com que eu agia, a maneira como eu trabalhava. Ele ficou muito impressionado. E mais tarde, esse professor, o
se elege presidente da República, o presidente Geisel, e este professor era ligado ao presidente Geisel. E a Previdência Social estava, na época, o INSS, com problemas muito sérios, com comissões parlamentares de inquéritos, com corrupção, enfim, com problemas muito sérios na época. Estava um verdadeiro caos a Previdência Social. E este professor, numa conversa com o presidente Geisel, disse, olha, eu conheço um jovem que trabalha na área do Ministério da Agricultura, mas é um grande administrador, e eu acho que ele teria condições de resolver, enfrentar essa questão. E até bom que ele não entenda nada de Previdência Social. Então, em função desta indicação que surgiu por acaso, e que me surpreendeu, inclusive, eu fui convidado, então, pelo chefe da Casa Civil de então, o ministro Golbery, para ter uma entrevista, que eu recusei. Porque eu havia sido nomeado alguns dias antes, pelo então ministro da Educação, Ney Braga, para ocupar uma secretaria no Ministério da Educação. Então eu estava bem, e eu já estava tendo uma grande mudança de atividade, quer dizer, da agricultura para a educação. E não queria aceitar essa nova posição. Aí uma semana depois me ligaram novamente e pediram que eu aceitasse essa entrevista. Foi quando eu fui conversar com então o ministro da Educação, Ney Braga, e disse para ele, olha, eu sinto muito, eu estou aqui há poucos dias ocupando um cargo nomeado pelo senhor, e estou até constrangido porque eu estou sendo insistentemente convidado para ser presidente do INPS, que eu não sei nem exatamente o que é. Até essa data o senhor não tinha grande contato, não conhecia pessoalmente Ney Braga? Não, eu só tinha conhecido pouquinho tempo antes, foi quando ele me convidou para ser secretário no Ministério da Educação, mas eu não tinha maior contato com ele. Então o Ney Braga me disse, mas você não entendeu ainda que o INPS na época, é um dos maiores órgãos do país, tem mais de 150 mil funcionários, tem o segundo orçamento do país e você tem que aceitar isso. Aí o próprio Ney Braga pegou o telefone e ligou para então, o ministro Golbery e disse, olha, o rapaz está indo aí para ser entrevistado. Então foi desta forma que eu acabei sendo presidente de um órgão cujas atividades eu não conhecia e que me deu novamente uma grande oportunidade, porque era um grande desafio. Todos os ex-presidentes deste órgão tinham se saído mal ou tinham tido problemas sérios após administrarem este órgão, ou envolvidos em inquérito, ou considerados maus administradores. Eu me lembro que até um deputado, quando foi chamado logo em seguida para uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara, ele dizia que o INPS era como a esfinge, né? Ou você deve decifrá-la ou vai ser devorado por ela. E ele então vaticinava que eu seria devorado também, como todos os outros tinham sido devorados pelo então INPS. Mas eu novamente me dediquei com muita simplicidade, né? E 4 anos depois eu era consagrado nacionalmente como uma pessoa que havia resolvido naquele momento os problemas, que havia colocado esse órgão novamente no caminho correto e resolvi então ser candidato a deputado federal. Foi aí que eu comecei a ter contato com política pela primeira vez. E aí surge mais uma curiosidade. Eu não tinha ideia como se fazia política, como se conseguia votos. Eu me lembro que eu cheguei na prefeitura de Curitiba, o prefeito era o Saul Raiz, e perguntei para ele como é que eu posso ter apoio. Aí o Saul Raiz me disse o seguinte, olha, você é uma pessoa muito séria para entrar na carreira política. Eu acho que você devia ficar onde você está. E aí, mesmo assim, eu insisti um pouco. Aí ele disse, olha, talvez eu possa te indicar para te ajudar aqui só uma pessoa, que é o Derosso, que é um vereador, foi economista aqui na prefeitura também, portanto é seu colega, porque eu era da origem da prefeitura. Pai do atual presidente da Câmara Municipal. Pai do João Cláudio. E aí eu fui conversar com o Derosso. Aí o Derosso, eu vou te ajudar. E, por surpresa, eu, na época, acabei fazendo 89 mil votos. O que é uma votação muito difícil de conseguir no Paraná. Era uma votação dificílima. Na época só fizeram mais votos do que eu, o Arnaldo Busato, que era um nome já consagrado no Paraná, e o ex-governador Paulo Pimentel. Foram os únicos que fizeram mais votos do que eu. Mas mostra que a sociedade havia reconhecido o trabalho que eu tinha feito. Mas como isso chegava até o paranaense? Porque eu estava distante, estava em Brasília, não tinha uma atividade política aqui no Paraná. De que forma você acha que foi possível ter uma votação expressiva assim naquela época? Eu não tinha atividade nenhuma no Paraná, não tinha mais nem residência no Paraná, porque eu estava há 12 anos fora. Porque aí já haviam se passado 12 anos praticamente fora do Paraná.
Mas eu acho que através da mídia, da imprensa. Né? Reflexo do noticiário nacional no Paraná? Reflexo do noticiário nacional. Eu sei que todos me entendiam como uma pessoa capaz, séria, correta e um novo padrão de políticos, né? Considerado um novo padrão de político. E acabei tendo então uma votação expressiva. O INPS, quando o senhor assumiu em 74, tinha uma situação curiosa, porque ele juntava duas áreas muito complicadas, todo o esquema de saúde e também toda a previdência social, que depois houve a separação, foi no seu período que isso aconteceu. Você juntava ali, evidentemente, todas as atividades de pensões e aposentadorias e toda a atividade de assistência médica. Né? Tanto que era um órgão muito grande, era um gigante de órgão, tinha 150 mil funcionários. Só de médicos ele tinha vinculado aos seus quadros 40 mil médicos. Né? Então era efetivamente uma organização muito grande, quase que inadministrável. Eu passei administrando então o INPS desta forma durante 3 anos, quando aí foi feita a separação da área de assistência médica, que foi criado o INAMPS, e manteve-se o INPS só com a parte de pensões e aposentadorias. E eu passei a ser o primeiro presidente do INAMPS. E, aliás, eu fui a única pessoa não médico que dirigiu a saúde. A segunda vez que isso vem acontecer é agora, quando o Serra, que não é médico, é nomeado ministro da Saúde. Aliás, cuja sugestão, inclusive, eu havia dado ao então candidato Fernando Henrique Cardoso sobre a área de saúde. Eu disse, olha, a melhor solução para a saúde é uma questão de administração, é uma questão gerencial, não é uma questão médica. É indicar para administrar a saúde no Brasil uma pessoa que não seja médico. Mas o então presidente da República, na época, tinha já como nome a ser escolhido o Adíbio Jatene. Ele disse, não, mas o Adíbio Jatene é um grande administrador. Eu me lembro que essas foram as palavras dele, que eu vou escolher o Adíbio Jatene. Mas se viu que, depois de várias tentativas, acabou se nomeando para o Ministério da Saúde também, hoje, uma pessoa que não é médico. Que a questão, então, de saúde no Brasil, como se diz, é mais gerencial do que médica. Ela é mais de política de saúde e gerencial, e administrar bem uma política de saúde, o que não necessariamente precisa ser feito por médico. Até acho que não deveria ser feito por médico. Ainda uma curiosidade sobre sua nomeação para o INPS em 74, que era um cargo de grande importância e passava pelo SNI. Havia um veto ao seu nome pela sua atividade estudantil? Eu tive uma atividade estudantil relativamente intensa, principalmente no 3º e no 4º ano, que foram exatamente os 2 anos que então eu já trabalhava no Estado na área de orçamento. Eu já tinha mais liberdade e mais condições. E nessa atividade muito intensa, era uma atividade muito vinculada a protesto, muito vinculado à esquerda. Logo, eu me formei em 1963, a Revolução veio em 1964. Então a Revolução, evidentemente, acabou catalogando e registrando todas as pessoas que tiveram uma intensa atividade estudantil naquele período anterior. E eu, evidentemente, tive problemas, então, para ser nomeados para cargos públicos, porque toda pessoa que era nomeada para um cargo público, naquela época, tinha que ter um nada consta do Serviço Nacional de Informações. Então, a primeira vez que foi nomeado, o então ministro Ivo Arzua teve que fazer uma carta pessoal assumindo a responsabilidade pela minha pessoa. Mas depois, à medida que eu era nomeado para outros cargos, cada vez que eu era nomeado para outros cargos, ou era mandado para uma representação no exterior, por exemplo, eu fui a uma representação na FAO em Roma, representando o Brasil, eu tinha que ter uma autorização especial. Mas só que essas autorizações especiais, elas não limpavam o meu nome, a minha ficha. E aí, quando fui nomeado para o INPS, voltou novamente a questão. Mas ele é uma pessoa que era vinculada às esquerdas e o nome está vetado. Mas aí, na ocasião, aí houve interferência também do então ministro Ney Braga, e aí designaram um coronel especificamente para examinar todo o meu passado, e verificaram que efetivamente eu tinha ideias, mas que não havia cometido nenhum crime, que não merecesse a oportunidade de ser um bom gestor, um bom administrador. E naquele momento, então, foi quando eles limparam meu nome no SNI. O senhor estava em Brasília durante o governo Geisel, participando deste governo, uma área gerencial, mas participando ali muito próximo, e a visão que o senhor teve do período Geisel, que foi onde começou a reabertura da política no Brasil? O Geisel foi uma pessoa muito conhecida nacionalmente, é uma pessoa muito dura, muito firme em suas posições, mas que também tinha firme convicção que o Brasil teria que retornar ao caminho da democracia. E ele se propôs a fazer uma abertura lenta e gradual. E assumiu essa determinação
com muita força, tanto que ele teve que, na época, demitir, inclusive, generais, comandantes de exército, que se opunham à sua política de abertura. Eu acho que o Geisel é uma pessoa que tem uma grande participação num momento importante do Brasil. Quer dizer, a grande abertura do Brasil, efetivamente, se deve, de uma forma como ela aconteceu, tranquila, pacífica, sem maiores traumas, pela estratégia traçada pelo presidente Geisel. Em 1978, o senhor foi eleito deputado federal e logo a seguir convidado por Ney Braga para integrar o governo dele. Eu fui eleito, não cheguei nem a assumir a minha condição de deputado federal, quer dizer, eu já comecei como secretário da Agricultura, me licenciei como deputado federal e exerci o cargo. E aí surge mais uma curiosidade, quer dizer, ninguém entendia como é que eu saía da área médica do INAMS, ou antes do INPS, ia ser secretário da Agricultura. Inclusive diziam, mas ele não entende de agricultura. Por quê? Porque não tinha ficado na memória que o período de 1967 até 74 eu havia trabalhado somente no Ministério da Agricultura em atividade exclusivamente agrícola. Como a minha própria origem, até certa forma, era uma origem também inicialmente agrícola. Mas eu fui então escolhido pelo Ney Braga porque ele sabia dessa minha história na área da agricultura. E aí fiquei quase 4 anos como secretário da Agricultura do Estado do Paraná. De 78 a 82, no segundo governo Ney, que encerra a carreira política de Ney quando ele perdeu em 82 para José Richa, que ele próprio havia lançado, até uma situação curiosa. E o senhor encarou como essa situação? Como é que foi o chamado fim do ciclo do neísmo no Paraná em 82? Como é que o ex-governador recebeu aquilo que aconteceu? Ele imaginava que poderia facilmente eleger o sucessor, tanto assim até que trouxe Saul Raiz, que estava distante do Paraná e tinha muita autoconfiança nessa possibilidade de eleger um sucessor. Eu pessoalmente acho, eu só vim, na verdade, conhecer o Ney Braga pessoalmente, suas atividades, já quase 18 anos depois que ele tinha sido eleito pela primeira vez governador do Estado. Ou seja, quando ele era governador do Estado, a primeira vez, eu ainda era estudante. Mas eu tenho comigo que o Ney é a pessoa mais marcante na história política e econômica do Estado do Paraná. Quer dizer, ele fez história no Paraná. As informações que a gente tem que o primeiro governo dele foi um governo revolucionário, foi um governo de mudança, de atitude e de construção ou de uma nova visão do Estado do Paraná. E o Ney, ele começou a se considerar uma pessoa quase que imbatível, porque aqui do Paraná o Ney depois foi ser ministro, mais tarde da Agricultura e depois ministro da Educação. E quase veio a ser presidente da República. Ele só não foi por um acidente de percurso. Talvez foi o único paranaense que chegou a chegar mais perto a ser presidente da República, foi o Ney. E ele, efetivamente, é uma pessoa carismática, uma grande liderança e que havia criado ou desenvolvido uma série de nomes de expressão do Paraná, tanto a nível federal como dentro do próprio Paraná. Ou seja, os grandes quadros do Paraná, de uma forma ou de outra, eram vinculados ao Ney Braga, ou tinham algum contato com a história de Ney Braga. Mas quando chegou em 82, ele se considerava imbatível e teve uma grande surpresa quando ele perdeu a eleição naquele momento. Para o Richa, que curiosamente, como se diz, era uma pessoa que tinha iniciado sua carreira política com o próprio Ney Braga. Para ele foi bastante marcante, o senhor estava lá e acompanhou o final, as notícias da derrota, e ele até na televisão logo a seguir falou aceitando aquele resultado, mas como é que foi isso para Ney Braga em 82? Para ele foi um grande choque, porque ele não esperava aquilo. Quer dizer, efetivamente o Ney achava que continuaria elegendo quem ele quisesse. Quer dizer, ele mantinha essa posição pela sua história, pelos seus anos de trabalho, ele achava que ele tinha esta condição. E era uma pessoa extremamente bem intencionada. Quer dizer, quando ele indicou como seu candidato o Saul Raiz, ele tinha a convicção que estava indicando o melhor nome para governar o Estado do Paraná. Vamos então para mais um intervalo. Estamos aqui no programa Memória Paranaense, ouvindo hoje o depoimento do ex-ministro da Previdência, Reinhold Stefanes, deputado federal. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
O deputado federal Reinaldo Stefanes, ex-ministro da Previdência Social, nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. O senhor, como deputado federal em 84, participou, acompanhou, o PDS se dividia, havia a formação, o PDS que vinha da antiga Arena se dividia, havia a formação do PFL, o senhor participou da formação deste novo partido. O que é que levou, principalmente, na sua visão, à criação desta nova sigla? Era um grupo de deputados, do Paraná participavam muito intensamente, naquela época também Oscar Alves, que até era genro do Ney Braga, que também era deputado federal, o deputado Fayet, e tinha mais uns 40 deputados a nível do restante do Brasil que tentava formar uma frente liberal, ou seja, um novo partido dissidente do então PDS para apoiar a eleição do Tancredo Neves. Então eu participei de todas essas reuniões, fui fundador, inclusive, assinei a primeira ata de criação da Frente Liberal e era um partido onde me mantive até hoje. Quer dizer, eu nunca mudei de partido, né? Eu sempre me mantive neste partido. No PFL que se formava, havia um descontentamento da forma como o presidente João Figueiredo estava encaminhando o processo de sucessão. O presidente Figueiredo inicialmente encaminhou o processo da sucessão para um dos seus ministros, o ministro do Transporte, que era o Mário Andreasa. Foi quando o Paulo Maluf entrou e disse: eu também quero ser candidato. E o Paulo Maluf teve uma capacidade de convencimento maior dos membros do partido e acabou sendo o indicado. Quer dizer, se o indicado tivesse sido o Mário Andreasa naquela convenção do partido, é possível que a história do Brasil fosse outra. Mas como o candidato indicado pelo partido acabou sendo o Paulo Maluf, houve uma reação de um grupo de deputados do então PDS e criaram a Frente Liberal dissidente para apoiar então o Tancredo Neves. Como deputado, o seu acompanhamento desse processo, a eleição do Tancredo Neves, depois com a morte do Tancredo assumindo o Sarney? Eu depois me retirei um pouco desse processo, porque foi uma surpresa para mim quando naquele momento uma das pessoas do grupo, exatamente, que não era o grupo dissidente, que era o José Sarney, acabou sendo, entrando na então Frente Liberal, que se formava, que depois virou partido da Frente Liberal, e acabava sendo indicado por essa própria Frente Liberal para ser o candidato a vice-presidente da República. Foi então quando, mais ou menos, eu me afastei. Depois, em seguida, veio a eleição de presidente, a eleição de deputado federal novamente. Eu acabei não me reelegendo deputado federal, foi naquele momento do Plano Cruzado, onde o PMDB praticamente elegeu todos os deputados federais brasileiros, aqui no Paraná. Utilizando-se até do Plano Cruzado, que foi retardado nas suas mudanças para possibilitar essa eleição mais fácil para o PMDB. Exatamente, foi aquele chamado estelionato do Plano Cruzado. E naquele momento, o Paraná, que tinha 30 deputados federais, elegeu 25 do PMDB. E o PFL, que tinha 15, reduziu a 4. Então eu, evidentemente, naquele momento, não consegui me eleger, me afastei durante um período aí de qualquer atividade política, fui trabalhar na iniciativa privada, em planos de saúde em São Paulo, onde eu fiquei por 4 anos, e voltei a me recandidatar novamente em 90. Aí eu tive uma eleição, me elegi, e logo 2 anos depois eu sou convidado novamente para administrar a Previdência Social. Esse convite que veio no governo Collor para o senhor integrar novamente o Ministério da Previdência, como é que aconteceu? Olha, novamente a Previdência Social estava com problemas muito sérios, estávamos novamente com CPI de corrupção, muitos problemas estavam se apresentando, a falência do sistema previdenciário era quase iminente, e o ministro da Justiça do presidente Collor era o Jarbas Passarinho, ministro Jarbas Passarinho, que segundo depois ele me relatou mais tarde, isso está inclusive num livro escrito pelo próprio Jarbas Passarinho, ele chegou ao presidente e disse: olha, se o senhor quer resolver o problema da Previdência Social, talvez valesse a pena tentar novamente o deputado Reinaldo Stefanes, que já havia trabalhado na Previdência e colocado ela em ordem naquele período do governo Geisel. Talvez seria esta a melhor opção. E o presidente Collor, então, examinando o meu currículo, mandou o Jarbas Passarinho me consultar se eu aceitaria o cargo. Até aí também, novamente, tem uma série de curiosidades, porque eu estava embarcando para Curitiba, estava dentro do avião, quando de repente me tiram do avião, já embarcado, que eu deveria permanecer em terra, e eu não sabia por que eu devia permanecer em terra, porque tudo isso era reservado
Aí logo em seguida foi lá um capitão me apanhar no aeroporto e me levar direto lá para o Palácio, onde então foi confirmado o convite para ser ministro da Previdência Social no governo então do Fernando Collor de Mello. Esse governo, qual a análise que o senhor tem de Fernando Collor como presidente? Olha, eu sob o meu ponto de vista como ministro dele, eu não tenho nenhum reparo a fazer. Ele sempre foi correto, sempre determinou o que ele desejava, qual é a linha a seguir, não interferia nas atividades, não indicava ninguém, apenas cobrava as metas que ele estabelecia e dava todo o apoio para que eu pudesse realizar as metas. Em nenhum momento eu vi por parte dele qualquer condução desonesta ou errada. Quer dizer, isto eu não vi em nenhum momento. Para mim, ele foi um presidente que se comportou corretamente como presidente. Não obstante, depois surgiram problemas de membros da equipe dele ou das pessoas mais ligadas a ele. Mas eu até penso comigo, pelo tempo que eu convivi com ele, e eu não tive nenhum comprometimento com as atividades outras, e mesmo política com ele. Tanto que eu, em seguida, sou convidado por um governo totalmente diferente, que é o Fernando Henrique Cardoso, para ser ministro dele. Mas na minha visão, simplesmente técnica e do período de convivência, me parece que ele era um homem correto, com boa intenção e que fez um bom governo. Dentro da sua área de atuação, o senhor não chegou a notar alguma coisa que desse a entender a presença do esquema que se atribuía ligação, né, entre PC Farias e Collor? Não, absolutamente. Eu em nenhum momento consegui observar nada disso. O que depois o resto, tudo que aconteceu, evidentemente, a imprensa noticiou. O afastamento dele, como é que o senhor acompanhou? O que significou, na sua visão? Olha, eu acho que ele foi uma peça importante na história do Brasil. Quer dizer, porque ele, daquela forma de agir dele, que era uma forma muito agressiva, uma forma de romper padrões, romper situações, quer dizer, eu acho que ele introduziu uma nova visão no Brasil. Quer dizer, todo esse programa que hoje se trata com tanta facilidade da privatização, mas ele teve a coragem de romper e iniciar o programa. Toda a política cambial que se pratica hoje no Brasil, as próprias reservas que nós temos, se inicia tudo no governo dele. A abertura nossa para o mercado internacional, antevendo essa globalização que já estava em curso, ele soube se adaptar com muita rapidez a isso. Eu acho que ele teve um papel extremamente importante no Brasil. Até essa questão de combate à corrupção, né, onde ele foi pego assim como exemplo, né, eu acho que isso também foi bom para o Brasil. Quer dizer, nós passamos a nos preocupar muito mais com essas questões também. Eu acho que ele teve um papel importante, cumpriu a sua missão e o Brasil agora continua em frente. A seguir, como deputado, o senhor participou da comissão que começou com o trabalho do chamado, na época, Plano de Estabilização, que veio a ser o real. O senhor teve uma participação efetiva nesse plano. Na própria Câmara, eu sempre tive também um papel menos político, um papel mais técnico. Quer dizer, eu nunca fui líder, nunca fui vice-líder de partido. Mas eu exercia sempre na Câmara as atividades mais técnicas, como, por exemplo, eu fui o primeiro relator do Código de Marcas e Patentes, que são atividades muito complexas, muito difíceis. Eu fui presidente das mais importantes comissões da Câmara. Fui presidente da Comissão de Economia, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, presidente da Comissão de Seguridade Social e também o presidente da comissão que analisava o Plano de Estabilização Econômica, que é o plano que depois se transforma no Plano Real. Quer dizer, naquele momento, em 94, quando ninguém acreditava nisso... No governo Itamar ainda? No governo Itamar, onde o governo elaborou um plano e precisava da legislação para amparar este plano, né, e encaminhava isso ao Congresso. E o Congresso até também muito cético inicialmente. Né. Basicamente, eu me recordo dos deputados que mais veementemente defendiam naquele momento na comissão, era eu e o Zé Aníbal, que depois virou líder do PSDB na Câmara, né, antes do Aécio Neves, que é o líder atual. Nós que nos dedicávamos muito à defesa do plano. Depois o plano tomou corpo, foi aprovado na comissão, depois foi aprovado na Câmara, e aí hoje, claro que é um plano hoje consagrado, mas eu fui o presidente do início desse plano. E depois, com a eleição de Fernando Henrique, o senhor volta a ser convidado e novamente o período quase todo do governo Fernando Henrique respondendo pela Previdência. O senhor acha que foi possível pelo menos chegar perto do objetivo que o senhor tinha com relação à Previdência no Brasil?
Eram missões diferentes. Quer dizer, claro, o Fernando Henrique, uma vez eleito, imediatamente, ou logo 15 dias depois, eu sabia que ia ser ministro no governo dele da Previdência Social. Mas enquanto a minha missão, na primeira vez que eu dirigi o INPS e o INAMPS, eram mais funções gerenciais, e em 92, também quando eu exerci o cargo, eu procurei também, através de um bom gerenciamento, recuperar a Previdência Social. Já em 95, o plano previa continuar na melhoria do gerenciamento, ou seja, nós sabíamos que podíamos arrecadar melhor, que podíamos ainda combater melhor as fraudes, que podíamos ainda diminuir custos operacionais, que podíamos melhorar a qualidade dos serviços que estávamos prestando, mas que isto não era mais suficiente numa visão de longo prazo, que nós tínhamos que também reformar o sistema previdenciário brasileiro. Porque o sistema previdenciário brasileiro, ele tinha, vamos dizer, basicamente duas razões para ser reformado. Uma é porque começava a haver um envelhecimento da população. Ou seja, nós estávamos tendo cada vez mais pessoas idosas, mais pessoas aposentadas vivendo mais tempo. E não estávamos gerando novos empregos na quantidade suficiente para que essas pessoas contribuíssem no sentido de obter dinheiro para pagar os aposentados. Então nós tínhamos que fazer um ajuste com uma visão futura, da mesma forma que todos os outros países do mundo fizeram. Como aqui do lado a Argentina fez, o Chile fez, Uruguai, Peru, Colômbia, Bolívia, todos fizeram. Que o Brasil também tinha que fazer este ajuste. E tínhamos uma outra razão, é que o sistema previdenciário brasileiro tinha sido construído através da soma de centenas de regimes e critérios, porque cada Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa de Estado podiam criar critérios de aposentadoria para os seus funcionários. Então acabávamos tendo um sistema muito injusto, ou seja, pessoas se trabalhando muito, contribuindo muito e se aposentando tarde, por um lado. E, por outro lado, pessoas se aposentando cedo demais, com 40 e poucos anos de idade, e ganhando de 5, 10, 20 até 32 mil reais por mês. O que, evidentemente, era uma distorção muito grande. Então, nós tínhamos que, por um lado, corrigir o sistema nas suas falhas de construção, para torná-lo mais justo, menos desigual, e, por outro lado, tínhamos que preparar também para o futuro, por causa do envelhecimento da pirâmide populacional. E o senhor acha que, dentro do que o senhor esperava, foi possível resolver a maior parte desses problemas? Eu acho que a gente avançou bastante. O nível de fraudes hoje é muito pequeno, quer dizer, os sistemas que foram criados nesse período evitam quase que totalmente a existência de fraudes. Quer dizer, tanto que as fraudes que hoje tanto se falam, são sempre fraudes que aconteceram há 5, 6, 8, 10 anos atrás. O próprio caso da Georgina, que é um caso, mas isso aconteceu há 8 anos atrás. Então, quer dizer, nós tínhamos, por um lado, que recuperar fraudes, e, por outro lado, criar sistema para que as fraudes não existissem mais. Eu acho que isso foi atingido. Eu acho que o sistema se modernizou muito. Hoje nós temos controles e rapidez para se conceder uma aposentadoria. Só para ter uma ideia, no estado do Paraná, hoje, a média de tempo entre o momento que a pessoa entra com o requerimento que recebe a aposentadoria, a média é 12 dias. Claro que temos um percentual de pessoas que às vezes levam 1 ou 2 ou 3 meses, até quando a documentação não está em ordem, ou quando é duvidosa. Mas se você hoje foi um guichê da Previdência aqui, você corre o risco, se todos os seus documentos estiverem em ordem, de conseguir uma aposentadoria online em 2 ou 3 horas. Você corre esse risco, essa possibilidade. Então, acho que se avançou muito nessa parte gerencial, parte de organização, parte de informática. E na reforma, nós caminhamos muito no processo de discussão e de debate. Eu acho que esta reforma, que ainda não foi aprovada, que faltam apenas 3 itens de mais de 100 itens que já foram aprovados, faltam só 3 itens, o que deve acontecer, na minha visão, no início da próxima legislatura, ela depois, em seguida, já está em condições de receber novos ajustes, porque o assunto tem sido discutido, debatido e existe necessidade depois de novos ajustes. Vamos então para mais um intervalo comercial, voltamos já concluindo o programa Memória Paranaense, hoje com a participação do deputado federal Reinaldo Stefanes, ex-ministro da Previdência Social. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense,
um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje com a participação do deputado federal Reinhold Stefanes, ex-ministro da Previdência Social. Cada vez que o senhor fazia a defesa, nesse período, diante do Ministério das mudanças na aposentadoria, sempre se levantava o seu caso específico onde o senhor teria se aposentado precocemente. Eu fui uma das pessoas que me aposentou cedo, e agora, igual à minha aposentadoria, nós temos mais 3 milhões de pessoas que se aposentaram na mesma tipo de legislação e mais ou menos dentro dos mesmos critérios e mesma idade. Agora, o que eu tenho sempre colocado, que não cabe discutir a minha situação individual, ou a situação do Lula, que se aposentou com menos idade do que eu, ou do Brizola, que também se aposentou com menos idade do que eu, ou de tantos outros nomes importantes da sociedade brasileira, porque o que nós temos que discutir é o futuro do sistema previdenciário brasileiro. Porque eu fui aposentado numa legislação que foi elaborada 40 ou 50 anos atrás, que é uma legislação que não pode mais vigorar hoje, ou seja, a sociedade não suporta mais que as pessoas se aposentem antes dos 60 anos de idade. Quer dizer, não existem recursos para financiar isso, porque é a própria sociedade que tem que financiar isso. Agora, uma questão que nunca foi colocada corretamente, eu me aposentei depois de 34 anos e 6 meses de tempo de serviço. Claro, porque aí eu comecei a contar desde o tempo que eu trabalhava, corretamente e tudo, desde os 14 anos que eu já trabalhava e tinha documentos comprovando isso. Portanto, é uma aposentadoria rigorosamente correta, né, e com tempo de serviço para se aposentar, embora a idade era precoce. A pouca presença paranaense em Brasília, o senhor foi um dos poucos nomes a aparecer no cenário nacional, muito raro, né, esse aparecimento de nomes paranaenses no cenário brasileiro. Por quê? Existe uma autofagia ou existe pelo menos uma indiferença dos paranaenses com os próprios paranaenses? É muito difícil de explicar isso, né? Eu até traduzo isso num simples exemplo, né? Quando o ministro Waldeck Ornelas, que acaba de assumir a Previdência Social, foi tomar posse, estavam presentes todas as pessoas importantes da Bahia, que é desde o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, prefeitos, governadores, ex-governadores, deputados, senadores, enfim, tudo estava presente na posse. Na minha posse não teve uma autoridade paraense, nas 2 posses de ministro, nem governador do Paraná, nas 2. Quer dizer, o Paraná se mostra um pouco alheio a isso, ou indiferente a isso. Agora, é muito importante que quando um Estado tem nomes, tem valores, que ele promova esses valores e apoie esses valores. Quer dizer, é difícil chegar a ministro, como eu cheguei por acaso, as 2 vezes, por acaso, e sem nenhum apoio da base política ou da base sociopolítica do Estado, né? Quer dizer, é um pouco difícil. Quer dizer, eu acho que o Paraná tem que mudar um pouco essa sua visão, tem que se unir um pouco mais em torno de nomes e pessoas que podem representar bem o Paraná, para ajudar o país, mas que essas mesmas pessoas, por sua vez, aí podem ajudar seu próprio Estado, porque você tem representação a nível federal, quer dizer, com força para ajudar o próprio Estado. Falando ainda no Paraná, o senhor apoiou a candidatura de Jaime Lerner na eleição de 94 e depois acompanhou, né, à distância em Brasília, mas acompanhou o governo de Jaime Lerner. A mudança que pode representar para o Paraná a criação do polo automobilístico, a vinda das montadoras. Como é que o senhor vê hoje o futuro do Paraná nesse novo quadro? Olha, eu acho que o Paraná é o estado hoje melhor estruturado no país em termos de uma visão estratégica futura. Porque é um estado que tem todas as condições de infraestrutura, quer dizer, ele soube construir uma infraestrutura, o seu governo soube vender essa ideia em termos de uma estratégia futura, ou seja, de criar uma infraestrutura capaz. O Paraná está bem situado geograficamente para o Mercosul, tem uma qualidade de vida boa e tem uma mão de obra muito boa. E está preparado hoje para o desenvolvimento. Eu acho que o estado do Paraná é o estado hoje que tem melhores opções de investimento entre todos os estados brasileiros. E é isso que eu admiro, e até tem sempre meu apoio e meu aplauso, a forma que o Jaime Lerner tem de conduzir o seu governo. Quer dizer, ele não perde o tempo de atacar o varejo. Ele efetivamente tem a visão estratégica maior para preparar o Estado. Ele sabe que o restante vai ser consequência. Então eu acho que é uma linha correta, uma linha que politicamente é difícil de entender, porque as pessoas e o próprio político gostam das coisas imediatas, gostam de ver a coisa no dia seguinte, né? Então, às vezes, não é fácil entender.
mas que a política que ele vem conduzindo é correta, tanto é que está atraindo a confiança de investidores de vários países que estão vindo para o Paraná colocar aqui suas indústrias, aqui gerando seu emprego e aqui gerando produção. O senhor foi integrante durante todo o tempo do governo de Fernando Henrique Cardoso. E que avaliação o senhor tem desse governo, né, no plano federal, um momento de globalização, de abertura do país, um momento que se obteve uma estabilidade econômica, apesar dos problemas como o do desemprego. Mas que quadro o senhor vê do governo Fernando Henrique que o senhor integrou? Olha, eu acho que é um governo sério. Nós não tivemos nenhum problema maior de corrupção ou de qualquer discussão maior nesse governo. É um governo sério, composto por ministros sérios, com equipes sérias, que tem um objetivo traçado e que segue rigorosamente este objetivo. A equipe econômica, para mim, é uma equipe muito boa, desde a equipe que mantém-se no Banco Central, no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento. É uma equipe que tem direção, sabe para onde deve caminhar e não se arreda em nenhum momento do caminho que eles traçaram, ou seja, ela é muito coerente. Ninguém pode dizer que não sabe qual é a direção que o governo tem. O governo tem uma direção, podemos até discordar disso. É claro que os problemas do Brasil são difíceis, são complexos, né? Nós somos uma sociedade com 160 milhões de habitantes, ou seja, é um país com uma população muito grande, com diversidades muito grandes, com problemas que foram se acumulando durante 10, 20, 30 ou 50 anos, e que tudo isso tem que ser resolvido dentro de um processo de médio e longo prazo. Você não consegue resolver isso com muita velocidade. E é muito fácil você chegar a um discurso e dizer o seguinte: o plano real é o culpado pelo desemprego. Não é verdade. Quem fala isso não entende. Então, quer dizer, o discurso tem sido muito fácil, atacando aqui ou acolá. Claro que nós temos muitos problemas, não há nenhuma dúvida que os problemas são enormes e são muitos. Agora, não se pode atribuir todos os problemas a um homem, dizer, não, é o presidente que não quer fazer, o presidente que não tem competência, o presidente que é incapaz. Não, eu acho que o presidente tem uma linha de condução muito correta e, na minha visão, muito adequada às necessidades do Brasil. E eu acho que o Brasil está no caminho certo, isso que é importante. Nós sabemos que estamos caminhando para a frente. Para finalizar, o senhor tem uma história muito interessante e pouco comum, de uma pessoa que praticamente começou sozinho desde a infância, né, criado num internato, e que conseguiu fazer uma carreira chegando aos postos mais importantes do país. O que principalmente, com todas essas adversidades, o que é principalmente que o senhor acha que explica ter chegado até o ponto que o senhor chegou? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil mostra que é um país de oportunidades. Quer dizer, assim como nossos antepassados chegaram. Eu li uma vez um livro que falava sobre os primeiros imigrantes que chegaram a Rio Negro. Quer dizer, na terceira ou quarta geração, nós tínhamos ali generais, já. Nós tivemos um governador de estado, de um outro estado, o estado do Espírito Santo, que saiu. Enfim, tivemos médicos, engenheiros, profissionais liberais. Quer dizer, isso mostra que pessoas que chegaram, imigraram lá de outros países, encontraram no Brasil todas as condições para se desenvolverem. Então, eu sou um pouco produto das oportunidades que este país oferecia. Eu não diria que hoje as oportunidades são tão fáceis quanto eram 30 ou 40 anos atrás. Então, havendo oportunidade, e as oportunidades, no meu caso, efetivamente apareceram. É verdade que eu talvez tivesse preparado num determinado momento, mas as próprias oportunidades é que me geravam a possibilidade de continuar me preparando para as oportunidades seguintes. Mas que exigiu bastante dedicação e valorização e estudo, claro, principalmente. Claro, evidentemente. Quer dizer, eu tive que me dedicar muito, eu tive que estudar muito. Né? Eu fui uma pessoa que trabalhava 14, 15 horas por dia. Uma pessoa que estudava também, às vezes amanhecia estudando. Ou seja, claro que há necessidade de dedicação. Mas eu também costumo dizer que muitas vezes nós temos pessoas com muita capacidade, com muito potencial, com muitas condições de desenvolvimento, mas as oportunidades, às vezes, não se oferecem às pessoas para que elas possam se desenvolver. Sobre esse aspecto, eu diria até, sem te acreditar nisso, eu fui uma pessoa de muita sorte, quer dizer, ou seja, as oportunidades sempre se apresentaram nos momentos exatos. Obrigado, deputado, pela participação. Muito obrigado. Participação do deputado federal, ex-ministro da Previdência Social, Reinaldo Stefanes, aqui no Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense.
Um projeto da Fundação Inepar.